Olá, sejam bem-vindas. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, nossa primeira aula. E eu oro para que realmente essas sementes, né, elas encontrem um solo fértil no nosso coração. Eu tô muito feliz aqui com esse lugar de encontro e desejosa realmente que aqui seja um lugar de multiplicação de virtudes. Amém? Vamos para a palavra? Eu preparei um versículo aqui pra gente começar. Tá lá em Romanos 8, 12 ao 16. Então depois eu vou mandar aqui para vocês poderem anotar. Eu acredito que vale muito a pena a gente tirar um tempo depois de meditação, tá bom? Romanos 8, 12 ao 16. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é nessa formação de consciência, né? Esse é um texto que ele já fala por si só, vale muito a pena depois a gente realmente tá meditando nele, né? Mas é sobre isso que eu quero compartilhar. Sobre sermos guiadas, sobre sermos orientadas pelo Espírito, né? Esse aqui é um lugar que a gente vai estar falando de frutos que permanecem, e realmente esse é o desejo do nosso coração, né? Sermos férteis, sermos abençoadoras, sermos multiplicadoras, e muitas vezes nós encontramos, né, dificuldades e desafios aí pelo caminho, e eu quero começar aqui falando de uma das nossas maiores dificuldades, que é uma dificuldade que eu luto também, mas que eu quero que a gente possa se aprofundar, que é o fato de não sermos guiadas pelo Espírito Santo de Deus, né? No versículo 14, ele fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós nos posicionamos com a nossa identidade, né, de filhas de Deus, nós precisamos atentar para essa necessidade de sermos guiadas pelo Espírito e não pela carne, né? O que seria ser guiada pela carne? Seria realmente viver de impulsos, viver de reações e não de ações, né? Então, o que acontece é que eu nunca estou preparada e o meu natural é sempre reagir, estar sempre sendo impulsionada pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Paulo fala dessa luta, né? Que é a luta da carne contra o espírito. E aqui nós realmente recebemos esse convite de estar em conhecimento do Espírito Santo, mas muitas vezes nós travamos nessa parte, né? Porque o que acontece? Nós não sabemos como ouvir o Espírito Santo, nós não sabemos como conhecer o Espírito Santo, nós ficamos sempre com essa dificuldade de discernir vozes, né? E nós acabamos aí sendo impelidos pela carne e ao invés realmente de buscar essa intimidade, né? Deixar que realmente as nossas experiências se tornem vivências e acaba que a nossa vivência é sempre esse cenário de caos, esse cenário onde a gente se perde, onde a gente perde o controle e realmente deixa que a carne governe, ou seja, a gente não exerce o domínio, a gente não exerce o governo e a gente acaba realmente em desobediência. E por quê, né, que a gente acaba em desobediência? Porque nós somos chamadas para ser sal, nós somos chamadas para ser luz, né, e não para ficarmos enfrentando as trevas, né? A luz, ela realmente, ela não reage às trevas, é as trevas que reagem à luz, né? A luz brilha, né? Então, no momento em que a luz brilha, a escuridão se dissipa, né? No momento em que a luz, ela é quem ela é, as trevas vão se dissipar, né? Só que muitas vezes nós permanecemos nesse enfrentamento. Então, eu tenho conflitos na minha casa, eu tenho conflitos pessoais, e acaba que qual que é o meu maior conflito, né? Tanto que eu mandei lá no e-mail. O nosso problema não é termos problema, o nosso problema é como esse problema tem nos afetado. E acaba que a própria atmosfera, ela gerando, né, ela sendo composta por esses conflitos, ela acaba nos afetando de maneira que nós estamos ali simplesmente reagindo, simplesmente enfrentando, simplesmente sendo vencidas pela nossa carne despreparada, que muitas vezes não está em conexão com o Espírito Santo de Deus.
né? Eu coloquei um outro versículo aqui. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. E aqui embaixo eu coloquei 1 João 14,19, que está falando assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, né, nós estamos nesse cenário que muitas vezes o que nós estamos plantando são reações e não ações. Muitas vezes são desculpas, ou seja, eu fiz isso porque aconteceu isso, né? Então nós ficamos sempre, eu sou assim porque isso não muda, né? Então eu tô dependendo de algo acontecer para que eu possa ser, né? Eu não sou para que algo possa acontecer, mas eu tô dependendo de alguma coisa acontecer para que eu possa ser. Então a gente tá nesse cenário de plantar esse círculo vicioso, e aí nós nos deparamos com a palavra falando o quê? Que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ou seja, nós temos um exemplo, ou seja, nossas desculpas estão sendo eliminadas de acordo com a palavra, né? Porque tá falando o quê? Que assim deve brilhar a nossa luz, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então nós brilhamos porque a luz brilhou para nós. Nós iluminamos porque nós fomos iluminadas, né? Então todo o filho e filha de Deus, ele não reage, ele é convidado realmente a agir e não a reagir. Então nós nos damos, né, com esse desafio de trazer a luz e não de ficar realmente reagindo à escuridão, tá? Depois eu mando aqui o versículo para vocês, mas esse realmente é o nosso chamado de posicionamento, né? Ou seja, nós fomos plantadas em situações, nós estamos constantemente sendo plantadas em ambientes e em circunstâncias, em relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, nós somos convidadas realmente a ser a referência, né? A ser o padrão, né? Então, realmente, a luz, ela não é impactada pelas trevas. Simplesmente, ao brilhar, ela realmente dissipa isso. Mas a gente, como que nós vamos fazer isso, né? Como que a gente vai enfrentar esse mal, então? Se a gente já entendeu, né, que realmente não é através de reações, através de impulsos, como que nós vamos fazer isso? Temos a resposta lá em Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E lá em Tiago 4:7 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Então, por quê? Porque se nós paramos de reagir, né? Se nós entendemos essa responsabilidade de ação, nós começamos a trabalhar para quê? Para manifestar virtude, para manifestar conhecimento, para manifestar proteção, para manifestar realmente essa consciência transformada. Então eu entendo algo, mas eu não só entendo algo, mas eu realmente pego as sementes na mão e começo a plantar essas sementes, né? Então muitas vezes o que acontece é que nós recebemos muito conhecimento, a gente lê livros, a gente ouve palestras, a gente acompanha lives, a gente lê a palavra, a gente tem um tempo de oração, mas a gente não consegue realmente ver a mudança. Por quê? Porque nós estamos com as sementes nas mãos, mas essas sementes elas precisam ser plantadas. Então a gente começa a percorrer um caminho realmente de micro decisões diárias, ou seja, de cultivo. Então eu já atravessei, né, esse caminho. Agora eu preciso colocar essa semente na terra, descansar que quem vai dar vida e quem vai fazer essa semente crescer é o Senhor, mas que o nosso papel é o papel de cuidar, é o papel de proteger, é o papel de cultivar, né? E aí que muitas vezes a gente se depara realmente com outra dificuldade. Por quê? Porque isso acontece constantemente, né? Isso acontece diariamente e muitas vezes em meio às nossas grandes responsabilidades, ao nosso constante trabalho, nós somos pegas distraídas, ou seja, nós somos pegas despreparadas, né? O fato realmente de que nós estamos aqui buscando com que essa semente, né, ela cresça, né, ela realmente vai em direção aos frutos, muitas vezes nós descuidamos, né? O Senhor ele tem ministrado muito no meu coração essa questão da atenção, né? Eu tenho ensinado os meus filhos como realmente um dos hábitos mais importantes aqui na nossa casa, que é a atenção. E o Senhor quando ele vai ensinar os nossos filhos, ele nos ensina primeiro,
né? Então nós precisamos ter atenção com o nosso propósito, nós precisamos ter atenção com a nossa missão, ou seja, não é simplesmente eu colocar uma semente ali naquela terra e deixar ela ali como se ela não precisasse mais da minha atenção, como se ela não precisasse da minha diligência, como se ela não precisasse da minha dedicação. Não, a semente ela tá ali, mas a gente precisa saber qual que é a necessidade dessa semente de ser regada, qual que é a necessidade dessa semente de nutrientes, qual é a necessidade dessa semente de receber sol, né? Então, olha para dentro da sua atmosfera, discernindo quais são as sementes que você está plantando em quais áreas da sua vida, qual é o cuidado que você vai precisar dispensar para cada coisa que você está cultivando, né? Por quê? Porque nós precisamos saber qual vai ser a nossa ação, né? Para que nós possamos não reagir, né, ao mal, para que nós possamos enfrentar o mal praticando bem. Qual que é essa prática do bem? É realmente nos momentos em que a minha carne me inclina, né, para responder de qualquer forma, para fazer de qualquer jeito, para não fazer, para procrastinar. Nesse momento eu sei como praticar o bem. Eu sei que hoje eu preciso ser constante. Eu sei que hoje eu preciso ter um tato, hoje eu preciso respirar, hoje eu preciso acordar mais cedo para que eu tenha esse tempo de oração, e esse tempo de oração, ele traga uma meditação no meu coração daquilo que me dá esperança, né? Porque se eu tô passando uma sede espiritual, se eu não me alimento bem no meu corpo, eu acabo sendo vencida pela preguiça, né? Se eu não alimento ali a palavra da convicção, né, de que os meus filhos, eles são filhos de Deus, eles são herança do Senhor, ali eu acabo respondendo de qualquer maneira, né? Eu não estou realmente alimentada, eu estou com fome, né? A minha mente está com fome, o meu espírito está com fome, o meu corpo muitas vezes está com fome. Então, muitas vezes nós negligenciamos as coisas que vão nos fortalecer para a prática do bem, né? E isso acaba realmente nos enfraquecendo, né? Nos enfraquecendo, eu falo porque, assim, isso acontece constantemente, né? Quando nós entramos, né, realmente nessa consciência, quando nós expandimos a nossa consciência, nós vamos entender que isso acontece na fila do mercado, isso acontece no trânsito, isso acontece nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, principalmente isso acontece dentro do nosso lar. Então, é algo que eu vou ter que realmente cultivar com diligência, porque acontece o tempo todo, essa necessidade dos nossos olhos atentos, né, do nosso coração conectado. Tem algo que eu tenho aprendido aqui com muitas mães, o benefício realmente da gente estar aqui nessa rede incrível de multiplicação, é que realmente a gente precisa estar em comunhão com o Espírito. Né? Então, se eu estou em comunhão com o Espírito Santo, e o que é, Abilane, estar em comunhão com o Espírito Santo? Como que é discernir essa voz? É entender através do que ele fala, né? Ele fala através do quê? Da palavra, né? A palavra já nos direciona. E muitas vezes a gente age como se ela não fosse suficiente, mas nós não fomos até o limite, né? Nós não nos esforçamos ao ponto em que nós podemos, para que nós possamos estar ao ponto de transbordar. Né? Então, muitas vezes nós estamos com o nosso copo com 2 dedinhos de água e nós achamos que é o suficiente para transbordar. E não é, né? Nós precisamos realmente estar cheias para que realmente esse copo possa transbordar. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui é que nós somos como uma vela, né? Essa vela ela é acesa durante a manhã ali, acordou, acendeu a vela e essa vela ela vai dar a luz. Né? Só que para dar luz ela vai ser consumida, então esse sentimento muitas vezes realmente de sermos consumidas, ele é um sentimento real, mas isso vai gerar luz, isso vai nos levar realmente à consumação do nosso propósito. Nós somos feitas de propósito. Só que o que acontece se essa vela, ela é uma vela que ela não foi substituída ali, né, na troca do dia, ela é uma vela que já foi usada, ela é uma vela que não é uma vela que está inteira, ela não é uma vela que está completa, não, ela é uma vela que tá desse tamanhozinho assim, esse é o tamanhozinho que muitas vezes a gente quer enfrentar, né, os nossos desafios. E aí acaba, né, não é o suficiente, não dá pra gente conseguir gerar a luz que a gente quer gerar se realmente nós estamos sem esse alimento, né, se nós não estamos realmente completas. E aí o que acontece? Nós vamos corrigir os nossos filhos e muitas vezes nós corrigimos o comportamento ali, né, o que ele fez contra nós,
né? Muitas vezes nós estamos ali diante dos relacionamentos e nós nos sentimos ofendidas, a nossa honra ali, ela é ferida, e nós não entendemos que isso, né, que essa situação, ela pode comprometer a integridade de quem está nos agredindo. Né? Eu sei que é muito difícil a gente olhar para esse âmbito, mas esse é o convite que realmente o Senhor ele nos faz. Por quê? Porque nós não devemos estar em nossa defesa, nós devemos estar em defesa da relação, nós devemos estar em defesa dos relacionamentos, né? Porque nada move o Senhor além do amor dele pelas pessoas. E o que tem nos movido? Né? O que tem nos movido a agir? Qual que é o nosso combustível? O que realmente faz com que essa luz acenda ali? É o amor, né? O que tem nos movido é o amor pelas pessoas. Então, o que tem movido a sua correção com o seu filho, né? O que tem movido, muitas vezes, ali o seu diálogo com o seu esposo? Porque se o que está nos movendo é o amor, é a convicção realmente da palavra que foi empenhada, né? Por isso que é tão importante, muitas vezes, meu filho... Ele desobedece o tempo todo, eu tenho muita dificuldade, mas muitas vezes nós não estabelecemos uma palavra, né? Nós não deixamos claro, nós não ensinamos, né? Então a palavra diz lá em Provérbios, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então muitas vezes nós não ensinamos qual que é o caminho. Ensine seu filho como ele deve te responder, né? Ensine seu filho como que ele deve fazer. E não ensinar uma vez só. Quantas vezes nós precisamos ser benevolentes com o nosso processo de aprendizado e nós queremos às vezes que de ontem para hoje esteja claro na cabeça dos nossos filhos o que nós queremos deles. Né? Nós precisamos pegar na mão deles e caminhar nesse processo de aprendizagem até que esse seja um processo completo, até que seja visível para nós, olha, ele aprendeu. Né? Então, eu falo porque, por exemplo, eu precisei ensinar a Serena a dobrar a roupinha, não jogar de qualquer jeito no cesto, né? Porque às vezes a gente chega ali para lavar a roupa e é um trabalho dobrado, né? Ficar desvirando, ficar pegando roupa toda emaranhada. Então, eu ensinei ela a dobrar tudo ali, mas eu precisei ter um tato e uma vigilância com esse hábito. Né? Então, hoje eu chego ali, eu vejo que a roupinha dela tá dobrada, eu vejo que o quê? Que ela concluiu o processo dela. Mas antes, quando ela tava ali aprendendo, eu não cheguei e falei, olha, você fez errado hoje, não. Por quê? Porque o meu papel não é esse, né? O meu papel é caminhar com ela até que esse ciclo seja completo. Então, esse é o nosso chamado como mães ali, não estar em defesa da nossa honra, em defesa, né, da nossa posição de pais, ao contrário, nós somos chamados a mostrar realmente o que importa para nós, e o que importa para nós acima de tudo é a obediência a Deus, é eles saberem que nós obedecemos a algo maior, né, é saber que nós também estamos conhecendo ao Senhor para tornar Deus conhecido aos nossos filhos, né? Então essa nossa responsabilidade é de manifestar que nós estamos submetidas a uma vontade soberana, né? Que nós estamos submetidas à vontade de Deus, nós estamos submetidas realmente ao direcionamento do Espírito Santo. Então, se for preciso a gente respirar antes de responder, se for preciso a gente trazer à memória, né, a palavra que a gente já se alimentou pela manhã, para que a gente não viva de impulsos, isso vai ser realmente a prática do bem, isso vai ser realmente a expressão da prática do bem, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Porque dessa forma a gente vai estar estabelecendo a verdade na terra, né? Então, se a gente não responsabiliza o outro, né? Se a gente realmente manifesta a virtude, a gente não vive de desculpas, né? A gente não fica ali justificando o tempo todo os nossos erros, mas nós tomamos realmente a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade. Eu pego pra mim e falo, não, eu sou responsável, porque muitas vezes a gente tá num cenário, a gente tá numa realidade em que a gente tá preocupada só conosco mesmo. Né? A gente fica ali e a gente não entende o quê? Que se eu fui colocada dentro dessa atmosfera, é porque a responsabilidade é minha, né? Então eu não preciso apenas resolver uma situação aparente, ao contrário, eu preciso olhar e pensar por que isso está acontecendo, né? Eu não preciso tratar simplesmente só o que está acontecendo, eu vou ali tratar o mau comportamento, eu vou ali tratar a falta de diálogo no meu casamento, ou então por que eu tô ali respondendo alguém de uma forma que eu não gostaria de estar respondendo novamente. Então, muitas vezes a gente encontra esses conflitos constantes na nossa realidade, a gente entende que existe algo maior. Nós somos chamadas a entender que existe algo maior. E o que é esse algo maior?
é entender que esse cenário, ele é uma responsabilidade nossa. Ou seja, se eu fui colocada ali dentro desse cenário, eu posso, né? O Senhor me capacitou a trazer luz para esse lugar, né? Então, se nós fugimos dessa responsabilidade, justificando e dando desculpas, nós não vivemos o processo que nós somos chamadas a viver, né? Nós ficamos realmente, simplesmente aceitando essa cultura, né? Lá em Romanos fala assim: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se conforme como tá a sua vida, se você sabe que você pode melhorar, né? Não se conforme com essa realidade da sua casa, se você sabe que não é isso que Deus tem para você. Não se conforme com a realidade da sua saúde, se você sabe que isso não é, né, o que você pode estar vivendo melhor. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ou seja, não me conformar, né? Então, se você tá num cenário e realmente tem algo ali, você fica simplesmente vivendo por impulso e por reação, você tá se conformando com aquilo, você tá tomando forma desse caos, né? Você tá tomando forma dessa constante guerra, dessa constante luta que nunca é vencida, né? Você vence ali aquele dia, mas amanhã ali você tá vendo você no mesmo cenário. Ou seja, se a gente sai dessa justificativa, desse impulso, e a gente olha esse cenário com autorresponsabilidade, né, de que realmente eu fui plantada ali para algo maior, eu entendo que sim, que aquela atmosfera ali me diz respeito, né? Eu entendo que sim, eu preciso, na verdade, lutar contra essa cultura, seja com uma cultura de procrastinação, seja uma cultura de falta de cuidado, seja uma cultura de falta realmente de transformação, que muitas vezes é o que a gente precisa. Então, e às vezes é essa situação que vai nos transformar. Às vezes é essa relação, né? Às vezes é o fato de eu permanecer nessa prática do bem, cuidando muitas vezes do meu esposo de uma forma que às vezes eu não quero cuidar, mas é porque eu quero me cuidar, porque eu tô me defendendo, porque eu quero cuidar de mim primeiro. Só que se eu entender que eu tenho a responsabilidade sobre essa atmosfera e começo a praticar o bem, começo a agir e não reagir, começo a agir de forma intencional para quebrar essa cultura, eu começo a estabelecer a justiça, né? Eu começo realmente a plantar ali e cultivar a semente da virtude, né? Muitas vezes a gente quer ser virtuosa e aí a gente planta lá essa semente de virtude, mas a gente não entende que essa virtude ela vai vir de hoje escolher o silêncio, de hoje escolher a resposta branda, de amanhã escolher um carinho, né? De depois de amanhã escolher uma gentileza, um elogio. E aí eu vou realmente desenvolvendo essa virtude. Então, quando a gente fala ali de cultivar, porque muitas vezes a gente olha e a gente não vê o que a gente plantou, né? Eu plantei aqui uma maçã e, nossa, o que tá acontecendo aqui que eu tô vendo essa erva? Não tem nada a ver com o que eu plantei, esse ramo aqui só tá um galinho, né? Não tem nada a ver, porque muitas vezes a gente não deve olhar para a aparência, né? Mas a gente deve entender que existe uma identidade nessa semente. Então, se eu decido realmente plantar, né, o conhecimento do Senhor, se eu decido plantar realmente os princípios na minha casa, as virtudes, eu preciso cultivar na convicção, né, da identidade do que eu tô plantando, né, porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, ou seja, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Né, só que a gente precisa realmente dessa convicção, né, do que nós estamos plantando, né? Por quê? Porque a gente lida o tempo todo, né, com erros, né? Principalmente ali estando nós, né, nessa relação de pai, de filho, de casamento, a gente está lidando constantemente com erros, sejam eles graves ou não, né? E se a gente permanece realmente nesse ciclo de reação, a gente não vai conhecer a Cristo, né? Então isso realmente é o nosso chamado maior, porque se a gente olha para a cruz, nós entendemos que nós estávamos de que lado no momento em que Cristo morreu? Nós estávamos do lado dos agressores, né? Nós fomos aqueles que fizeram com que ele fosse pisado, né? Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, né? Então ele levou sobre si as nossas dores, né? O castigo que estava sobre nós. Então nós somos chamados a olhar para essa cruz e não ficar lá em devoção, né, mas realmente tomar posse da nossa responsabilidade, o quê? De ação, né? Então é a hora de pegar a minha cruz e seguir, né? Quando a gente vê Jesus falando ali com Pedro, ele fala assim:
apacenta as minhas ovelhas. Ele podia ter dado qualquer outro tipo de ministério para os discípulos, mas ele falou, cuida, né? Tanto que no final ali é muito lindo ver que ele estava na praia e ele prepara uma refeição, né? Ele serve, ele tá ali lavando pés, né? Ele tá ali realmente sentando para ensinar. Então, o que realmente tem sido a nossa ambição, né? O que nós estamos tentando ser, né? Qual realmente tem sido as nossas maiores vontades, o que tem realmente nos movido? Porque o que moveu Cristo à cruz, né? Jesus Cristo à cruz realmente foi Cristo, né? Jesus morreu para que Cristo pudesse viver, né? E o que moveu? Nada move o Senhor além do amor, né? O que move o nosso Deus, o que move o nosso Pai é o amor. Então isso é realmente o que tem que nos mover, né? Porque assim, né? Eu até coloquei ali. Essa aula é para que realmente nós nos tornemos mulheres orientadas pelo Espírito Santo, para que a gente viva uma vida de clareza, né? Para que a gente viva realmente essa vida de atenção, para que seja claro para nós o que nós estamos fazendo. Então eu quero que você tenha essa convicção. Olhe para o seu plantio hoje e tenha clareza do que você está plantando. Tenha clareza da identidade da semente que você está plantando. Porque se você realmente tá dedicando, né, essa diligência e essa atenção, você vai entender que o que está te movendo, né, que para onde você está indo é muito mais importante do que o que vai acontecer no caminho. Né? Se você estiver olhando ali para o alvo, se você estiver olhando para o foco, você vai entender que as estações que você vai precisar atravessar para que existam esses frutos na sua árvore, né? Para que existam esses frutos sendo colhidos, você vai atravessar realmente essas estações com muito mais convicção, né? Então grave essa palavra realmente no seu coração, de que nada move o Senhor além do amor pelas pessoas, né? E esse amor ele precisa ser estendido, ele precisa ser oferecido. Eu coloquei aqui outros versículos, né? Porque o amor ele cobre multidão de pecados, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Eu sempre tenho orado ao Senhor para que eu seja mais parecida com Ele, né? Para que Ele possa contar comigo aqui. E muitas vezes o Senhor ele responde com situações, né? Muitas vezes a gente fala, o Senhor não fala comigo e tudo mais, mas o Senhor ele fala conosco, ele nos responde, ele nos dá a oportunidade de sermos transformados à imagem e semelhança dele, né? A expressão dele. Então eu quero realmente convidar vocês a ter essa ação, essa intencionalidade clara, né? Essa expressão e essa manifestação do amor, porque essa é a única forma de plantarmos sementes eternas, né? Então se você tá aqui, se você chegou até esse grupo, se você me acompanha, e se você tá dentro do seu coração com uma sede, com uma fome de plantar frutos que permaneçam, então comece hoje, né, a ter essa intencionalidade. Pegue suas sementes na mão, com a convicção de que hoje você decide viver uma vida de ação, né, que hoje você decide colocar aí o seu destino no GPS, e mesmo que você encontre ali no meio do seu caminho dificuldades, paradas, obstáculos, né, que você realmente não vai pegar atalhos, não vai pegar impulsos, não vai pegar realmente reações, mas que você vai realmente decidir continuar plantando na convicção de que você vai colher, tá bom? Então, eu realmente oro para que essa palavra, ela me ensinou primeiro, ela tem me ensinado muito, eu oro para que ela te ensine também, que o Senhor continue nos ensinando, né, que nós possamos falar com sabedoria, que nós possamos corrigir os nossos filhos com amor, que nós possamos realmente entregar a nossa vida para ser doada. Eu oro para que nós possamos ser encontradas servindo, sim, que nós possamos ser encontradas amando, né, que nós possamos estar prontas para sermos as últimas, né, depois que todo mundo já entrou, aí que a gente entra, né, depois que todo mundo já sentou, aí a gente senta na mesa, né, porque a gente tem essa convicção de Cristo em nós. Né, que no momento em que Jesus ele partiu o pão, ele disse assim, esse é o meu corpo que é dado para vocês, que nós possamos ter essa coragem de dizer, vai custar muito para mim, mas é justo que muito custe, o que muito vale, né? Então se vai custar eu ser consumida como uma vela, né? Se vai custar realmente eu precisar esperar esse tempo e atravessar essas estações para que vocês sejam iluminados, para que vocês sejam realmente apontados, né? Se a minha luz precisa brilhar dessa forma para que vocês glorifiquem ao Pai, eis-me aqui, tá bom? Um beijo para vocês.